Como é que está teu coração? Eu queria lembrar você uma coisa. Tem gente que começa a pensar na semana e considera o começo da semana na segunda, né? Mas o primeiro dia da semana é hoje. Quem acredita nisso, irmãos? Hã? Hoje é o primeiro dia da semana. Hoje, e olha que bênção. A gente gosta de reunião de manhã por vários motivos, vários motivos. Mas eu acho que para mim o motivo mais interessante, assim, mais legal para mim, é que no primeiro dia da semana nós já entregamos para Ele as nossas primícias, né? A primícia do nosso tempo, nós entregamos para o Senhor o primeiro, né? Nós santificamos para Ele o primeiro período da nossa semana. E você sabia que tinha uma lei lá no Antigo Testamento, eu já falei sobre isso aqui, né? Que essa era uma lei chamada Lei da Primícia, né? Então, essa primeira entrega, então lá dizia que, por exemplo, o primeiro animal que nascesse, ele tinha que ser sacrificado, né? A primeira colheita, ela deveria ser ofertada. Por quê? Porque por trás disso havia um princípio de que o primeiro santificaria o restante. Então você já pensou se a gente aperfeiçoa essa mentalidade de que o primeiro período da nossa semana a gente, com intencionalidade, não é para cumprir um protocolo, não é para cumprir uma obrigação, não, mas é oferecer ao Senhor a primícia da nossa semana. Isso é uma bênção, porque também vai santificar o restante. Quem crê nisso aqui que eu estou falando, irmãos? Faz sentido para você? Está na Bíblia. Então, eu queria animar você com esse entendimento, né? Nós estamos dando para o Senhor a primeira parte. Estamos dando para Ele a primeira parte. Amém? E eu queria fazer uma oração aqui com vocês, que eu queria compartilhar com vocês um assunto. Hoje eu quero trazer uma, uma palavra assim, temática. Hoje eu quero falar sobre um tema com vocês. E eu queria orar. Você pode me ajudar em oração? Pede o Espírito Santo para me ajudar aqui, para tirar todo o embaraço da minha língua, para me ajudar a ter clareza aqui na comunicação. Você fecha os olhos aí e ora comigo. Pai, em nome de Jesus nós estamos aqui, Senhor. Mas nós estamos aqui também por causa de Jesus. E nós estamos aqui também para a glória de Jesus, Senhor. Nós desejamos de todo o nosso coração te honrar, Pai. E nós não queremos, ó Deus, nada que fuja, Senhor, do que está no teu coração, Pai. Nós desejamos de todo o nosso coração alinhar, Senhor, a nossa vida, Pai, com o teu propósito, Senhor. Na verdade, Pai, nós oramos aqui para que nos nossos dias, ó Deus, haja uma convergência do céu e da terra, Senhor. E que a nossa vida possa, Senhor, manifestar o céu aqui na terra, Senhor. Que o nosso caminhar possa manifestar aqui na terra, Senhor, a expressão de Cristo. Que a tua palavra ela possa crescer nos corações, possa
encher os corações, ó Deus. Em nome de Jesus, Pai. Eu oro aqui, Senhor, fala com os meus irmãos. Ministra o coração deles. Em nome de Jesus, Pai. Amém, Senhor. Amém, meus irmãos. Vocês me suportam aí? Pelas próximas 2 horas? Sim? 2 horas vocês suportam? Não senti firmeza nesse amém, não. 2 horas é muito tempo, né? Para quem fica assistindo rios de 30 segundos, dificilmente suporta mais do que 10 minutos. Você sabia disso? Esses dias eu vi uma entrevista de um dos fundadores do YouTube. E ele falou que ele proibiu os filhos dele de assistir aqueles vídeos curtos, porque ele não quer que os filhos dele sejam privados de aprender coisas mais robustas, mais longas. Então, que a gente possa viajar. Por isso é que eu vou falar 2 horas aqui. Amém? Amém. Brincadeira. Não vou falar o tempo que o Espírito Santo quiser. Eu quero falar com vocês sobre um assunto que, na verdade, para nós, ele também é muito, muito caro, muito precioso. A gente, de tempos em tempos, ensina isso, fala sobre isso. E essa semana eu senti o meu coração assim, voltar nisso. Falei, puxa, faz tempo que a gente não fala sobre isso. Não é nenhuma novidade para os irmãos. E eu fiquei com vontade também de registrar esse assunto, de deixar gravado lá, guardado para as futuras gerações. Eu quero falar com vocês sobre, diga comigo assim, voluntariedade e compromisso. Você sabe que esse assunto talvez seja um dos mais desafiadores para a igreja no tempo em que nós vivemos. Uma época onde a pregação, onde a ideologia, onde tudo aponta justamente na direção oposta, de que você não precisa absorver nenhuma verdade absoluta, e se você não tem verdade absoluta, logo você não precisa de se comprometer com nada. Então, é um tempo onde tudo é líquido, onde tudo é pulverizado, onde não existem verdades claras. E quando a gente fala, por exemplo, sobre a questão da voluntariedade e do compromisso, inclusive no meio da própria igreja, muitas pessoas em algum momento acabaram sendo feridas, acabaram sendo machucadas, né? Talvez por uma liderança um pouco mais, não sei se a palavra é dominadora, né? Impositiva, né? Que às vezes até numa boa intenção, mas acabava querendo mandar nas pessoas, ou que as pessoas se convertessem naquilo que o líder gostaria que ela fosse. Então, muita gente ficou machucado com esse negócio. Então, quando fala de compromisso, aí as pessoas hoje elas vão para um outro extremo, né? Acabam ficando assim meio com reservas quando se fala desse assunto. Fica meio na segunda, fala, não, eu faço o que eu quero, não faço o que eu não quero, mas a gente sabe que isso é um engano, entendeu? O exagero das pessoas, o erro de lideranças em algum momento é uma verdade,
mas ele não invalida o princípio. Amém? Ele não invalida o princípio, ele não invalida a importância do compromisso. Porque quando a gente rejeita o compromisso, a gente, na verdade, está comprometendo a aliança com Deus e, no nosso caso, com o seu corpo. Quando a gente rejeita compromisso, a gente passa a viver uma vida onde nós, em algum momento, começamos a não discernir o corpo de Cristo. E ninguém, presta atenção nisso aqui, amado, ninguém alcança maturidade se não se compromete. Ninguém alcança maturidade se não se compromete. Nenhuma pessoa que se propõe a cuidar do seu corpo físico vai alcançar um lugar de boa saúde se não se comprometer em fazer o quê? Caminhada, pilates, academia, seja lá o que for, natação, nem que seja hidroginástica, nem que seja jogar peteca, mas alguma coisa tem que fazer. É isso mesmo, não é? E isso é o quê? É um compromisso. É um compromisso, né? O compromisso, irmãos, e aí eu quero trazer para a realidade da igreja, do corpo de Cristo. O compromisso, ele é uma evidência de pertencimento a Deus e à família dele. Alguém que está de fato comprometido, essa pessoa, ela está dando um testemunho, ela está dizendo: eu entendi quem eu sou um filho. E, ou seja, eu tenho uma coisa chamada pertencimento, né? Paulo, Atos 27, 33, ele diz assim, ele fala sobre um contexto lá, né? Mas tem uma frase que eu gosto muito, que ele fala assim: a Deus, de quem eu sou e a quem eu sirvo, esteve comigo. Ou seja, Paulo ele revela um senso de pertencimento ao Senhor, né? O compromisso, irmãos, quando a gente fala sobre compromisso, por exemplo, você foi contratado por uma empresa e você tem hora para entrar e hora para sair. Se durante 2 meses você falar assim, não, nos próximos 2 meses eu estou muito cansado. Eu estou muito cansado. Então, eu só vou de segunda, quarta e sexta. Aí você fica 2 meses indo segunda, quarta e sexta. É possível isso, irmãos? Não vai chegar nem no final do primeiro mês, irmão. Você vai tomar logo uma justa causa. Sei lá o que é abandono de emprego. Como é que é, doutores? Os advogados de plantão aí. Como é que é o nome? Desídia. Agora fala o nome certo. Isso é um eufemismo. É um nome muito bonito para um pecado. Entendeu? Então, desídia. A pessoa fala que vai trabalhar 3 dias, ela está com preguiça, entendeu? A desídia é um eufemismo. É um nome muito bonito que a gente dá para uma coisa que é mais clara, entendeu? Então, desídia é um eufemismo para a preguiça. Não dá, irmão, não tem como você falar, eu vou só de segunda, quarta e sexta. Ou então, meu horário é às 8, mas eu vou entrar às 11. Que eu preciso descansar um pouquinho mais. Irmãos, em nenhuma geração isso acontece. Pode acontecer com um monte de outra coisa, mas com um trabalho. Sabe por quê, irmão? Porque é o seguinte, quando mexe no bolso, aí a pessoa ela paga o preço. É ou não é? Mas em outros aspectos. Então, mas eu queria voltar você um pouquinho para a gente entender
o que nos impede, às vezes, de ter um compromisso mais claro e um compromisso um pouco mais definido, assim, entendeu? Quando Deus criou o homem, você sabe uma coisa que Deus deu para ele? Deus deu para ele uma coisa chamada liberdade. E junto com essa liberdade, havia no coração do homem, por causa da imagem e semelhança de Deus, na criação havia no homem uma voluntariedade. Havia uma coisa chamada voluntariedade. Então, o homem, ele, por ainda estar na plenitude da imagem e semelhança de Deus, todo o processo, né, que envolvia, por exemplo, o amar a Deus, né, entre o homem e a mulher, o amor mútuo, a obediência, um compromisso natural de seguir a vontade de Deus, isso por conta da imagem e semelhança, esse processo era natural. Por causa o quê? Da voluntariedade. Era uma coisa voluntária. Ele não ia... Porque assim, irmão, quantas coisas justas nós fazemos sem vontade? Poucas ou muitas? Muitas, é ou não é? Irmãos, a carne, ela não gosta do que é justo. A carne não gosta do que expressa santidade. A carne gosta de outras coisas. A carne, por exemplo, para vir para cá um domingo de manhã, quando você está cansado, a carne fica buzinando na tua orelha lá. Chega a ser dá um desespero, é tentador. E muitas vezes a gente cede à tentação. Não vai, não vai, não vai, não vai, não vai, não vai. Não é assim? Fica, dorme. Você está cansado. Fica esse negócio atormentando a cabeça da gente. Por quê? Porque a carne, ela não tem predisposição para aquilo que é santo. Entendeu? Vou dar um exemplo, né? A carne... Ontem a gente teve um encerramento aqui do curso dos casais e foi pizza, né? E foi uma delícia, irmãos. Mas não sobrou um pedaço de pizza. 0 sobrou. Agora, se a gente fala assim, irmão, no nosso encerramento, nós vamos comer salada de chuchu, cenoura, beterraba e jiló, que é muito bom, né? Berinjela, né? Abobrinha. Nós vamos fazer um multivegetais, uma coisa assim maravilhosa, com muitas cores. Vai ser lindo. Irmãos, fala sério. A carne, assim, ó, a carne é um problema, irmão, porque a nossa carne, a nossa alma, ela quer ser satisfeita, entendeu? O corpo precisa comer. O corpo precisa de... Uma criança, quando nasce, ela precisa do leite da mãe. É a gente que ensina a criança a comer açúcar, comer salgadinho, comer bolacha recheada, todas essas coisas, entendeu? Se você ensina a criança desde sempre a comer não o que o corpo gosta, mas o que o corpo precisa, ela vai aprender. Ela vai aprender. A gente vai, por exemplo, lá na África, os irmãos, quando a gente trouxe alguns para cá, eles ficaram escandalizados com a nosso tipo de alimentação. Porque eles falam assim, meu Deus do céu, vocês comem muita coisa, vocês têm muita variedade. Porque lá deles tem... É a chima, pronto. Come a chima lá, o negócio da mandioca. É aquilo, para não desmaiar. Pronto. E tá bom.
entendeu? É o mata-bicho lá. O café da manhã deles chama de mata-bicho. Mas o café da manhã deles é 2 horas da tarde, irmãos. Porque às vezes é aquela refeição só, né? E aí come aquela massa da mandioca, pá. E a pessoa e vive, irmão, e vive. Você vê que são tudo saradinho, tudo assim, né? Com o corpo alinhado e tal, mas. Poxa, perdão, saí fora do assunto. Não era isso. Desculpa, irmão, vou voltar aqui no assunto. Antes do pecado, irmãos, havia liberdade. E essa liberdade continha voluntariedade. O homem, todas as tardes, tinha lá um encontro com Deus. Era o discipulado voluntário, entendeu? O homem não ficava logo depois do almoço com agoneio, sabe? Aquela angústia, falar, ai, poxa, eu vou ter que ir lá encontrar com o Senhor daqui a pouco, não estou afim. Nada, ele ia babando. Ele estava pegando fogo, ele queria estar com o Senhor toda hora. Entendeu? Havia nele o que? Uma coisa chamada voluntariedade. Então, o amor do homem para com Deus, ele era voluntário. Ele não precisava que alguém falasse para ele assim: você precisa amar. Na verdade, aí o que aconteceu? Aí o homem pecou, deu ruim lá. Só que quando o homem pecou, o que aconteceu? Essa voluntariedade, ela foi comprometida, o homem perdeu essa voluntariedade. Ele logo não tem mais a voluntariedade. E aí o processo de Deus restaurar, porque assim, a história da humanidade, ela está baseada em 4 palavras assim que os estudiosos cunharam. Eu acho que define o processo que a gente vive. Criação, diga, criação, queda, redenção e consumação. Isso aí é o processo de Deus com o homem, é o trabalho que o homem Deus deu para Deus, entendeu? Porque era só criação e viver a plenitude daquilo, mas aí o homem caiu, então a queda. Então, durante todo o processo, até que Cristo venha na plenitude e através de Cristo a graça e a verdade seja manifestada, porque João capítulo 1, verso 14 diz que a lei foi dada por Moisés, mas a graça e a verdade vieram por meio de quem? De Cristo. Jesus, ele nunca ou muito pouco falou sobre a graça. Você não vê Jesus falando. Na boca de Jesus essa expressão, mas ele é a personificação dessa graça, né? Ele é a manifestação da graça de Deus para com a humanidade. Agora, quando o homem pecou, ele perdeu essa voluntariedade. E durante todo esse processo, né? Desde da promessa, né? Da aliança que depois Deus faz com Noé, depois Abraão, né? Depois Moisés, depois Davi, todo esse tempo é Deus restaurando o homem ao seu propósito original e trabalhando para quê? Para que essa voluntariedade seja o quê? Restaurada no coração do homem. É muito importante a gente entender isso, porque a gente sabe no que trabalhar dentro de nós. Existem áreas da nossa vida que a voluntariedade é zero. Tem áreas que são um pouco mais, há um pouco mais de disposição. Mas é importante a gente entender que essa voluntariedade ela foi perdida. E para Deus arrumar isso de alguma forma, o que ele precisou fazer? Trazer uma coisa chamada lei. Falou, então agora não tem uma voluntariedade, então agora eu vou trazer mandamento. E o que você vai ter que obedecer. Só que e isso, irmãos, causou muito dano.
Você vê que, por exemplo, quando Davi peca ali com Batseba, e no momento em que ele volta à sensatez e ele tem uma experiência de arrependimento, qual é a oração que Davi faz? Eu acho que é uma das orações que eu acho mais assim completas na Bíblia. Vamos lá, vou te ajudar a lembrar. Ó. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Renova dentro de mim que é um espírito inabalável. Não me repulses do que? Da tua presença. Não retire de mim o teu espírito. Aí agora, sustenta-me com um espírito que? Voluntário. Ou seja, restaure em mim a voluntariedade e restitui em mim a alegria da tua salvação. Aí eu troquei, né? Restitui a alegria da salvação. E o último é sustenta-me com um espírito voluntário. Então, você vê que Davi, ele compreendeu, né? Que não havia no coração dele uma voluntariedade. Ele precisava dessa voluntariedade para ele poder viver plenamente. E a vida que Deus tem para nós, a felicidade que Deus propõe para nós, irmãos, é a felicidade de estarmos livres voluntariamente. E voluntariamente unidos a Ele. Você quer saber o quanto que uma pessoa é comprometida com Jesus? É só você deixar essa pessoa livre para ela fazer as escolhas que ela quiser. Às vezes, a gente, no discipulado, na obra de fazer discípulo, às vezes a gente acaba passando da conta, né? E não permite que o nível do compromisso das pessoas seja revelado. Porque uma pessoa, ela vai evidenciar o nível do compromisso dela no momento em que ela tiver o quê? Livre. Não é uma lei que você tem que vir todo domingo. Você recebeu alguma ligação essa semana? Assim, ó, você tem que estar aqui domingo de manhã. Alguém te mandou um WhatsApp assim? Jesus algum dia falou para alguém, tem que fazer alguma coisa? Não. Agora, podemos olhar no Antigo Testamento e no Novo Testamento uma infinidade de mandamentos, né? O nosso alfabeto é A, B, C, D, né? Mas o alfabeto de Deus começa assim, O, B, D, C. Não é? É assim que Deus nos ensina. Mas tudo isso visando o quê? A restauração dessa voluntariedade. E o coração de Deus é que nós estejamos livres e voluntariamente unidos a Ele. Entendeu? Como é que você acha que Deus sente quando Ele vê um filho que o ama? Voluntariamente. Sabe? Que não faz as coisas por obrigação. É assim que Deus quer. Ou também unidas a outras pessoas em amor. Por isso que uma das coisas que a gente ensina aos pais, fala assim, ó, quando você for criar teu filho, um conselho, mais do que ter a obediência dele, você precisa ter o coração do teu filho. Porque você pode ter a obediência dele e não ter o coração dele. Porque se você tem o coração, ele vai ter paz e ele vai ter prazer no caminho que você propor a ele. Provérbios 23, 26 diz assim, filho meu, dá-me o teu coração e os teus olhos se agradem do meu caminho. Ou seja,
Um pai que está pedindo o coração para o filho. E aí, quando o filho dá o coração para o pai, isso ele está comunicando que ele confia nesse pai. E quando ele confia nesse pai, os olhos dele, ainda que sejam caminhos difíceis, mas os olhos dele se agradam do caminho do Pai. Então, a gente precisa entender que a voluntariedade ela foi perdida, né? E o que o pecado causou e o que tirou também do homem essa voluntariedade? O que fez com que o homem ficasse sem esse coração voluntário? Foi uma coisa chamada orfandade. Quando o homem pecou, a orfandade ela entrou. E o que nos ajuda a viver uma vida de voluntariedade é a revelação de que nós somos nada mais, nada menos do que filhos de Deus. Por que na nossa geração a própria igreja ela precisa de cura? A própria igreja ela precisa de restauração. Eu já tive experiência na minha ingenuidade de chamar, de conhecer um pastor e falar assim: ô fulano, chamar ele pelo nome. E aí ele me repreende na hora, me deixa, aí você fica aquela vergonha, né? Porque aí ele fala assim: fulano não, pastor fulano. Quem já teve essa experiência? Entendeu? E você fala: ô, e aí, meu amigo, fulano de tal. Não, fulano de tal não, pastor fulano de tal. Mas por que isso, irmão? Por quê? Porque ele precisa validar quem ele é. Ele precisa validar quem ele é. Ele acha que um título vai validar quem ele é. Mas o que valida alguém não é o título que ele tem. O que valida alguém é a condição de quê? De filho. Você já viu alguém chamando Jesus na Bíblia, pastor Jesus? Mas você sabia que ele é o supremo pastor? Não é? Apóstolo Jesus. Já viu isso na Bíblia? Rapaz, se tem alguém que tem o direito de ter o título de apóstolo, é Jesus, é ou não é? Pelo ministério apostólico que ele exercia. Não. Mas sabe qual que era o maior título de Jesus, irmãos? A maior evidência, a maior marca de quem ele era? O Filho de Deus. O Filho de Deus. Pronto. Isso que define. E quando a gente não entende isso, quando a gente não entende, aí a gente fica atrás de validar, às vezes por um título, ou às vezes por uma posição, entendeu? A gente acha que, às vezes, e tudo isso você vê, às vezes, até um empenho, mas você vê que é uma voluntariedade contaminada, que não está pura. Ela não está santa, entendeu? Porque uma voluntariedade santa é um filho de Deus que vive para a glória de Deus e faz tudo que glorifica a Deus com alegria, sem peso, sem constrangimento. Ele faz por alegria, ele faz porque ama o Senhor, ele faz porque ele entendeu que ele foi amado. E a gente vai ver, por exemplo, na história do povo de Deus, você sabe que a eleição na Bíblia ela é uma realidade. Ela é uma realidade. Deus elegeu, por exemplo, um povo. E diz que através desse povo, todas as nações elas seriam o quê? Abençoadas. Então Deus escolheu. Poderia ser o Japão, poderia ser a Coreia do Norte, poderia ser, sei lá, o Brasil, mas ele escolheu quem? Israel. Através de vocês vão ser abençoados. Mas eita povinho esse, meu Deus.
complicado. Eles tinham. Por que que eles se contaminavam com outros deuses? Por que que eles se atrapalhavam no processo? Porque eles não tinham clareza da sua condição de filhos, né, de escolhidos de Deus. E você vê, por exemplo, que tem uma parte na história de Israel, lá em Salmo 78, que uma parte do povo, né, a tribo de Efraim, eram filhos amados do Senhor, alvos do zelo de Deus, alvos da promessa de Deus, alvos da paternidade de Deus, mas eles negociaram o seu compromisso com Deus. Salmo 78, versículo 9 diz assim: os filhos de Efraim, embora armados de arco, bateram em retirada no dia do combate. Não guardaram a aliança de Deus, não quiseram andar na sua lei e esqueceram-se das suas obras, das maravilhas que lhe mostraram. Ou seja, um povo que tinha recebido, né, muito de Deus, mas na hora da batalha, na hora que eles deviam evidenciar o compromisso deles, eles fugiram. Eles bateram em retirada. Mas por que eles bateram em retirada? Porque eles não guardaram a aliança, né? Porque eles negociaram o compromisso que eles tinham. Eles não quiseram andar na lei do Senhor. Eles esqueceram das maravilhas que Deus tinha feito. Ou seja, eles abriram mão da voluntariedade. Eu quero falar sobre alguns compromissos práticos. Acho que não vai dar tempo de falar hoje, mas na próxima vez que eu falar, se alguém ministrar semana que vem, eu falo, na outra, ou se eu falar, eu termino. A gente precisa construir um entendimento a partir, irmão, de quem nós somos em Deus. Quem você é em Deus. Porque não adianta, irmão, se isso não ficar muito claro para nós, a gente pode correr o risco de ser um mero legalista. E você sabe que um legalista é uma coisa muito ruim no meio da igreja. Porque um legalista é aquela pessoa que ele até faz, mas é uma pessoa que cobra de uma forma muito pesada que o outro faça também. Sendo que quando nós entendemos o nosso lugar em Deus, naturalmente a voluntariedade é restaurada e nós vamos amadurecendo, e quanto mais maduros nós nos tornamos, mais comprometidos nós somos com os princípios de Deus. É verdade ou não é, irmãos? Quanto mais maduro a gente é, quanto mais maduro eu e você somos, mais nós estamos comprometidos com o coração de Deus. E Romanos 8,15 diz assim: porque não recebeste o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, pelo qual clamamos o quê? Abba, Pai. Ou seja, aqui ele fala assim, que nós não recebemos o espírito de escravidão. Mas pensa comigo, o contrário de escravidão aqui é adoção. Mas na nossa mentalidade, o contrário de adoção não é escravidão, mas é o quê? O contrário de adoção não é orfandade. O contrário de adoção é orfandade. Mas aqui, Paulo trata o contrário de adoção não como orfandade, mas como uma escravidão. Porque ele fala, você não recebeu o espírito de escravidão, mas recebeu o que? O espírito de adoção. Logo,
O Paulo, por que eu estou falando assim? Porque ele coloca o órfão numa condição de escravidão. É um escravo. A orfandade, ela leva pessoas a serem escravas. E aí eu poderia dizer um monte de coisa que um coração de orfandade tem. Às vezes a pessoa ela é escrava das suas opiniões. Você já viu gente difícil de lidar? Pessoa difícil de lidar. Não pode ser contrariada de jeito nenhum. Pode ver que por trás tem um coração com alguma medida de orfandade, que se manifesta através de uma escravidão das suas opiniões. Ou ela é escrava da sua razão. Entendeu? Ou a orfandade se manifesta através de uma escravidão da aceitação do outro. A pessoa ela é escrava de ser aceita pelos outros. E por aí afora. Não vou entrar aqui nesse assunto. Mas o que eu quero dizer? Que a bênção do compromisso e da voluntariedade, ela nasce da revelação da nossa condição de filhos. Nós recebemos a adoção, que nos dá uma identidade, e o privilégio de participar da nossa condição de filho. Só que aí nós precisamos decidir viver como filho amado. Você sabia que lá em Êxodo tem uma situação muito interessante que falar da lei, né? Que tinha lá os senhores e os escravos, e tinha um determinado tempo em que o senhor ele era obrigado a liberar o escravo. Quem lembra disso? Que o escravo tinha o tempo, ele recebia lá, como é que chama? A carta de alforria, né? Ele era livre daquela escravidão. Mas, olha só que coisa interessante. Está escrito lá no texto, fala assim, mas se o escravo, na hora que ele tiver a liberdade de ir embora, ele disser, eu amo o meu senhor. Aí diz que o senhor ia lá, né, no umbral da porta, lá na soleira, sei lá, e furava a orelha daquele servo e colocava um sovelo lá, alguma marca, não sei, e aquilo era um sinal de que aquele escravo, ele já não estaria na casa do seu senhor obrigado. Ele, naquele momento, ele estaria na casa do Senhor voluntariamente. Entendeu por quê? Porque ele amava o Senhor. E aí você vê que Jesus pega esse mesmo princípio e fala assim, em João 8, fala assim, o filho fica sempre na casa, mas o escravo não. Ou seja, aquele escravo só pode dizer que ama o Senhor porque ele encontrou um Senhor que era bom para ele e ele já não se vê mais como escravo, ele se vê como parte da família. Por isso ele fala, não, eu não quero ir embora não, eu quero ficar aqui. Aqui é meu lugar. Eu não estou obrigado mais, agora eu fico aqui. Aí você vê, o filho pródigo, ele tinha tudo, ele tinha herança, ele tinha até pai. Ele tinha até pai, é ou não é? O filho pródigo, irmãos, olha a revelação. O filho pródigo tinha até pai. Mas ele não tinha a revelação da sua filiação. Era um escravo. Era um filho que tinha herança, que tinha constituição RG de filho, mas vivia como um escravo. Essa é a verdade. Tanto é
que ele nem teve oportunidade. Ele nem teve oportunidade. Você acha que em algum momento falou assim, então, meus filhos, é o seguinte, eu estou aqui liberando a minha herança, quem quiser eu estou dando agora. Foi assim? Não, ele cavou o pênalti lá, ele deu um jeito. Ele deu um jeito, falou assim, não, eu vou... Por quê? Porque tinha um coração de escravidão. O segredo de um coração adotado, ele vai manifestar numa vida de voluntariedade. E é importante a gente fazer essa distinção, porque às vezes tem gente no meio da igreja que está confundida. Embora eu não gosto de ficar falando, você tem que fazer isso. Embora a gente não gosta de dominar a ovelha, né? A gente não pastoreia como dominadores, a gente não oprime pessoas. Irmão, mas aqui não é a casa da mãe Joana. Amém? Amém ou não? Então precisa de ordem no negócio, sim ou não? Na minha casa tem ordem. E no meio da igreja também precisa ter o quê? Ordem. Então, só que, vamos lá, compromisso. O escravo, o órfão, vê o compromisso como uma obrigação. O filho vê como uma honra de participar dos benefícios e da responsabilidade da família. Entendeu? É igual eu me lembro, um dia lá, a Júlia era um pouquinho mais nova, devia ter nem 10 anos, não lembro. Aí a Paula falou assim, minha filha, você lava a louça? Rapaz, quase que foi a Terceira Guerra Mundial. Ela resistiu, mas resistiu forte. Aí eu intervi. Falei, Júlia, vem aqui, filha. Deixa eu te falar uma coisa com todo amor. Você vai lavar essa louça. Mas eu queria te fazer uma pergunta. Você vai lavar como uma escrava ou como uma filha? E ela, não, já sei, né, que eu vou ter que lavar, né, mas qual é a diferença? Então, o escravo lava por obrigação, faz sem vontade, pensando mal do pai e da mãe. Pensa mal. Chateado, entendeu? Às vezes até pensa, no dia que eu fizer 18 anos, você me espera. Isso é uma mentalidade de escravo, porque vê aquilo como uma obrigação. Aí eu falei, mas o filho, ele entende o desfrute de sentar na mesa, pôr comida no prato e comer da comida que ele nem fez, que ele nem pagou, que ele não tem noção do valor daquilo, não é o preço, mas é o valor daquilo. E aí ele olha, não, eu me senti honrado em participar do benefício da refeição. Eu preciso também entender o valor e me comprometer voluntariamente em participar da responsabilidade. Porque imagina, irmãos, se a vida fosse só sentar e comer, mas não tem, irmão, não tem como. Tem que pôr as panelas no fogo, tem que pôr o alho para refogar, tem que pôr o arroz, tem que pôr água para esquentar, tem que fritar o negócio, tem que tal, tem que pôr os pratos na mesa, tem que pôr os talheres na mesa, tem que pôr as panelas na mesa, as colheres de pegar comida na panela, entendeu? Aí acabou de almoçar, tem que ir lá pegar os pratos, pôr na pia, lavar a louça, entendeu? Secar a louça, guardar a louça, entendeu? O escravo, ele gosta da mentalidade de sentar e comer.
mas esquece o que vem antes e o que vem depois também. Agora, a mentalidade de filho, ela olha para tudo. Está me entendendo, irmãos? Amém? Tem gente que está gostando aí. Essa semana vai ser o avivamento nas cozinhas aí, meu irmão. Aleluia! O órfão, ele vê como uma lei. A mentalidade escrava vê como uma lei, como uma obrigação. Mas o filho vê como uma expressão da graça também. Os órfãos, ele vem como regra escravizadora. Ainda mais no tempo em que nós vivemos. Um tempo onde as pessoas, irmãos, olha a mentalidade escrava. Vou abrir um parênteses aqui, ó. A pessoa, a sociedade, ela não consegue. Mas eu acho que até um tempo atrás ela ainda lutava para estabelecer padrões de identidade. Mas a sociedade há muito tempo desistiu de estabelecer padrões de identidade claros e definidos para a humanidade, para as pessoas. Então, desistiu-se de ter padrões claros e definidos de identidade. Aí, as pessoas, elas nascem, gerações vão chegando. E aí, ela não sabe quem ela é. Não sabe quem ela é. E o que o orgulho faz? O que a mentalidade de escravo faz? O que a orfandade faz? Ao invés de falar assim, puxa, eu não sei quem eu sou, eu preciso aprender e buscar uma identidade para mim. Não, sabe o que é mais fácil? Eu não sei quem eu sou, então qualquer coisa tá bom. Sei que qualquer coisa tá bom. Não é assim que está acontecendo, irmão? A pessoa não sabe o que ela quer, o que ela é. Aí ela fala, não, eu vivo numa geração que eu posso ser qualquer coisa. E aí tem um monte de gente que compra isso, parece até que é bonito, né? Não, mas isso aí é um coração de orfandade, que não tem uma identidade clara. O filho, ele se vê como adotado e ele sente prazer em participar da bênção, né? Você coloca, por exemplo, uma cerca, ou então uma porta, né? O escravo, o órfão, vai falar assim, nossa, eu estou numa prisão. A cerca é uma prisão. Para o filho, sabe o que ele vai entender? É uma proteção. Eu estou sendo protegido, né? Ele vê como cuidado e proteção, né? Por isso, irmãos, que eu acho que, para a gente encerrar aqui essa primeira parte, como que a gente restaura a voluntariedade na nossa vida e o compromisso? Quem aqui quer ser comprometido? Agora, quem aqui quer ser comprometido sem que isso seja um peso? Amém, irmão, é assim que eu quero. Eu não quero ser comprometido tendo que carregar um fardo nas costas. Não, eu vou te falar, nem é a vontade de Deus que seja assim para nós. Entendeu? Mas como, irmãos? Como a gente vai poder viver esse compromisso e essa voluntariedade restaurada sem que a obediência se torne um peso para nós? Sem que andar em princípios se torne um peso? Como? Entendeu? Eu me lembro que lá atrás, né, e até hoje, às vezes a pessoa, por exemplo, cara, eu fiz um pecado, cometi um pecado.
Eu pequei, eu fiz um negócio assim, muito ruim. Tá, eu entendi que você pecou. O que você fez? Aí a pessoa fala assim, eu roubei. Eu fui na loja e eu não resisti, eu me apaixonei por aquela camisa e eu enfiei dentro da minha sacola e fui embora. Você acha que crente não faz isso, irmão? Tem uns que, infelizmente... Mas aí a pessoa chega e fala assim, cara, eu estou arrependido. Eu estou arrependido. Como eu estou falando aqui de fato que eu já escutei, né? A pessoa fala assim, cara, eu preciso confessar, eu roubei. Eu roubei uma roupa. Eu falei, sério? Não foi, roubei. Está arrependido? Tô. Mas o que a gente faz agora? Vamos orar. Mas é só orar e falar assim, ó, você está perdoado. A graça de Jesus é sobre a tua vida. Vá e não peques mais. Mas e se o seu pecado causou um dano no outro? Como é que fica? Como é que faz? O que a gente faz com essa blusa aí? Essa roupa que você roubou? Ah, não, mas e se eu for lá e a pessoa me levar para a delegacia e eu for preso por causa de uma blusa? Pois é. Você não pensou nisso na hora de roubar. Aí as pessoas lidam com esse caminho de volta. Aí, é aí que eu estou chegando, entendeu? É aqui que eu quero chegar. Lida com esse caminho como algo muito pesado, como algo muito violento. É muito difícil para mim ter que voltar lá. Pois é, mas se você quiser. Então deixa eu explicar o evangelho para você. Ó. Jesus morreu entre dois ladrões. Esses dois ladrões, na minha opinião, elas tipificam dois adulteradores do evangelho. Esses dois ladrões, eles tipificam uma adulteração do evangelho verdadeiro, do evangelho real. Jesus, ele está... o evangelho, ele está exprimido. E a gente precisa proteger no sentido de falar da pureza do evangelho. De um lado, o evangelho ele é assediado por um legalismo, por uma religiosidade legalista, onde as pessoas elas precisam fazer para ser aceito. Isso é um adúltero, entendeu? O legalismo, ele adultera o evangelho, porque nós não obedecemos para ser aceito. A nossa obediência é apenas um reflexo, é apenas uma evidência de que nós já somos o que? Filho. E o filho faz o quê? O que o filho faz, irmãos? Obedece, de boa. Entendeu? Na boa. Então, o evangelho é assediado pelo legalismo. Entendeu? Por obrigações. E de outro lado, ele também é assediado por uma graça barata, libertina, aonde uma pessoa acha que é um discípulo de Jesus, que é um seguidor de Jesus, mas o evangelho não mudou nada na vida dela, ela segue vivendo do mesmo jeito, segue na mesma prática do pecado, segue cauterizando a sua consciência e justificando isso porque está debaixo da graça. Isso é uma fraude, é uma caricatura da graça. Porque a graça de Cristo, ela não apenas nos perdoa, mas a graça de Cristo, ela nos transforma.
ela nos educa a viver uma vida justa, sensata e piedosa. Estou terminando, irmãos. A clareza do Evangelho. A Bíblia nos apresenta duas palavras que acompanham a palavra Evangelho. Tem uma terceira, mas eu quero me ater em duas aqui. A Bíblia fala sobre, diga comigo, o Evangelho do Reino e o Evangelho da Graça. A Bíblia nunca, presta atenção, a Bíblia nunca se contradiz. A Bíblia nunca se choca. A Bíblia nunca se contrapõe. O Evangelho da Graça, o Evangelho do Reino, ele se completa. Amém? A graça fala não daquilo que não custa. Porque às vezes é isso que as pessoas acham. Não, mas aí é graça, é graça. Não é que não custa, irmão. Isso é uma mentalidade equivocada. Não é que não custa. O fato é que alguém pagou a conta. Está entendendo? Amém? Não, eu estou debaixo da graça tal. Pois é. Mas alguém pagou o preço por nós. Jesus pagou a nossa dívida. E é bem verdade que para nós seria impossível nós pagarmos a nossa dívida. Porque nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Sim ou não? Mas a maravilhosa graça de Deus nos alcançou. Nós éramos não merecedores, mas Ele nos deu essa graça. Então, a graça é igual... Como é que fala? É igual gás, cara. É igual eletricidade. É um troço perigoso, irmão. Mexer com eletricidade é perigoso, né, Renato? Perigoso. Mexer com eletricidade é perigoso. Quem já tomou choque aqui? Quem já ficou grudado? Por 3 segundos e conseguiu soltar? Entendeu? É verdade. Quem gruda muito não está mais aqui, verdade. Mas a graça é igual a energia, é algo que nós precisamos. Mas se nós tratarmos da maneira equivocada, se torna perigoso para nós. Entendeu? Alguém que não entende a maneira correta de lidar com a graça pode entrar num caminho de libertinagem, entendeu? De uma graça barata, ou de como é que fala? Um conformismo, entendeu? Um conformismo. Um esvaziamento, parece até bonito, porque aí considera a plenitude da responsabilidade na operação da graça de Deus, né, na soberania dele, e aí parece que é bonito isso, mas não é o que a Bíblia fala. Porque a graça e a soberania de Deus e o efeito dela na nossa vida não esvazia a nossa responsabilidade. E aí eu incluo que a voluntariedade e o nosso compromisso com as verdades. Entendeu? A graça revela Jesus como o Cordeiro de Deus. Amém? A graça, o Evangelho da Graça revela Jesus como o Cordeiro de Deus, né? Atos 20, 24 fala do Evangelho da Graça. Mateus 24, 14 fala sobre o Evangelho do Reino. Estou dando só aqui o endereço para você entender. E Jesus, quando ele fala sobre a graça, eu não vejo texto que nos mostra mais graça do que Mateus 11, 28, que fala assim, vinde a mim,
Todos vós que estáis o quê? Cansado, sobrecarregado, e eu vos aliviarei. O que é o nome disso, irmãos? Ainda sabendo que a minha sobrecarga, o meu cansaço é por causa de uma natureza caída. O que eu merecia? Eu merecia no inferno. Mas ele olha e fala: vinde a mim, os que estão cansados, sobrecarregados, eu vos aliviarei. Né? Então, Jesus, ele apresenta, né, a graça através do Cordeiro. Né, o Cordeiro. Mas, aí, o evangelho do reino é assim: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz, dia após dia e siga. O evangelho, a graça diz assim: você está perdoado. Você está perdoado. Mas o reino vai dar prova da tua voluntariedade e vai dizer assim: você está perdoado? Aí você vai dizer assim: eu estou. Então o que a gente faz com essa blusa que você roubou? Eu vou lá na loja e eu vou chamar o gerente e eu vou dizer: olha, pode gaguejar, não tem problema, pode. E eu vou dizer: olha, eu vim aqui e eu peguei essa blusa, enfiei na minha bolsa e eu roubei. Mas o Espírito Santo me convenceu de que isso é um pecado e que isso é. E aí a gente tem que, às vezes tem que ir um irmão mais maduro junto. Porque o irmão chega lá na hora, às vezes ele dá um somebody love, né? Aí ele quer usar o eufemismo. Porque ele chega lá e fala assim: então, eu vim aqui porque eu subtraí indevidamente essa blusa da loja. Aí ele dá um nome, é eufemismo, né? Ele dá um nome assim mais bonito para o negócio. Não subtraiu indevidamente. Isso aí é uma linguagem que a pessoa não vai entender. Você tem que dizer o quê? Eu roubei. O reino, ele nos apresenta essa perspectiva prática, entendeu? Mas que carece de voluntariedade e de uma compreensão que porque eu sou filho é que eu ajo desse jeito, porque eu sou filho é que eu ando assim. Amém, irmãos? Vocês me entenderam? Tá tudo bem para vocês? Quem aqui quer ser comprometido e ter um coração voluntário? Hã? Amém, irmãos? Que assim seja na nossa vida. Que o Espírito Santo, aquele que atua em nós e nos revela a pessoa de Cristo, ele coloque em nós um coração voluntário. Eu estava falando com o Paulo esses dias, né? Eu fiquei meditando no que ela falou aqui, algumas semanas atrás, quando ela ministrou aqui sobre valores que nós perdemos, né? E eu tenho pensado, quais são os valores que a gente está perdendo? Quais são os valores que eu perdi? E aí eu lembro, né, de Apocalipse, né? Fala assim, ó, lembra-te, pois, de onde caíste, né? E volta o quê? Prática das primeiras obras, né? Às vezes os valores que nós perdemos, você não concorda que podem ser expressões da nossa obediência? Que a gente deixou de cumprir? Irmãos, várias coisas, entendeu? A ver, ó, tem gente que está aí, irmão, dá graças a Deus que não tem ceia pública.
Porque aí ela não vai ficar confrontada porque está com barreira com outra pessoa. Aí ela perdeu o valor de ir lá e resolver a vida dela com o irmão, que está com barreira, que está com o coração meio esquisito, entendeu? Ou então, pode ser qualquer outro exemplo, mas são valores que nós vamos perdendo e que nós precisamos voluntariamente buscar restaurar, porque nós estamos sendo preparados e edificados como igreja gloriosa, irmãos. Amém? Igreja gloriosa do Senhor. Amém? Vamos orar, irmãos. Você pode ficar de pé aí e sujeita teu coração ao Espírito Santo.